Thank you. Muito obrigado. I don't take it for granted to come to share the word of God before you. It's humbling and I thank you for an opportunity to do so. Eu valorizo demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o privilégio de estar com vocês aqui e agradeço a Deus por isto. In the conference we had with Shamada, the topic for me was Romans chapter 9 to 11. No tópico da minha conferência, junto à chamada meia-noite, foi Romanos capítulo 9 até 11. And it described the past, present and future of Israel. E descreve o passado, o presente e o futuro de Israel. Today I will start to teach from Ezekiel chapter 37. Hoje eu quero iniciar ensinando sobre Ezequiel capítulo 37. Tonight, 38, 39, Gog and Magog. Hoje à noite estarei falando sobre o capítulo 38 e 39. And tomorrow evening in Israel night it will be Ezekiel 16. That's all the history of Israel from beginning to eternity. E amanhã à noite sobre Ezequiel capítulo 16. E assim nós traçamos toda a história de Israel do início até o fim. So, before starting chapter 37, I'll give a review, short review of chapters 35 and 36 because it's an introduction. Antes de iniciar no capítulo 37, quero fazer uma revisão voltando alguns capítulos atrás, 35 e 36 de Ezequiel. In chapter 35, Ezekiel is prophesying against the Edomites. No capítulo 35, Ezequiel está profetizando acerca dos Edomitas. What was their problem? Qual era o problema deles? Oh, a big one. Um problema muito sério. They looked at the land of Canaan, the land that God gave to Israel, and they said, we want these two lands. We want these two nations. It belongs to us. Os edomitas olharam para a terra que Deus deu a Israel e disseram: nós é que queremos. Nós queremos essa terra para nós. And you wonder, why would they say these two nations? E nós perguntamos, mas por que essas duas nações? Por que eles mencionaram essas duas nações nós queremos para nós? Because in the time that Ezekiel is talking about the people of Israel were divided into two kingdoms, Israel and Judah. Porque naquela época em que houve essa mensagem, o povo de Israel estava dividido em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. It is true that Israel was taken to Assyria some time ago. Era verdade que Israel tinha sido levado para a Síria no passado. And Judah was part of it already in diaspora. E Judá já tinha se espalhado pela diáspora. In the mind of the people, mas na mente das pessoas, the land of Israel is two nations, Israel and Judah. A terra de Israel eram duas nações, Israel e Judá. And the Edomites looked at this land and said, "It's mine. I want it." Os edomitas olharam para essa terra e diziam: é nossa, nós é que queremos. And God told them, "No, you ain't going to get it." E Deus disse: nada disso, não, vocês não vão pegar. And because they wanted to take what God decided to give to Israel, God told them, your land will be like a desert. E uma vez que eles estavam tentando tomar a terra que pertencia a Israel, Deus disse: então a terra de vocês, por causa desses ciúmes, se tornará um deserto. And if you read chapter 35, you will see that the word desolate is mentioned 9 times. In a short chapter, 9 times he told them, you are going to be desolated. At least it's in the Hebrew. E exatamente essa palavra que aparece no capítulo 35, 9 vezes aparece a menção de que essa terra será desolada, será um deserto. 9 vezes num curto capítulo como 35. In chapter 36, God is speaking through Ezekiel to tell the people that the land of Israel is not going to be a curse forever. Mas no capítulo 36, Deus está falando através de Ezequiel que a terra de Israel não será uma maldição para sempre. God is going to heal the land, to heal the mountains. Deus está dizendo que ele vai curar a terra, vai curar as montanhas. And you wonder, God, why would do that? The people of Israel are no better than the Gentiles. They are sinners sometimes even more than others. Aí a gente se pergunta, mas por que o Senhor vai fazer isso com Israel, Deus? Porque o povo de Israel não é melhor do que ninguém, às vezes até pior em termos de pecado, comparado a outras pessoas. And God is saying, I don't do it because of you. E Deus diz assim, eu não faço isso por causa de você. I do it because of me. Eu faço isso por causa de mim. God is healing the land and blessing Israel to its initial place, not because of Israel. Deus está abençoando e curando a terra de Israel não por causa de Israel. It's because of His name. É por causa do seu nome.